Então, o tema da mensagem desta manhã é a inveja. E nós vamos começar lendo dois textos na palavra do Senhor. Os dois estão no livro de Provérbios. O primeiro é Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Diz assim, eu vou ler com os irmãos na tela. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Dura essa palavra, não? O outro é Provérbios, capítulo 27, versículo 4. Olha só que interessante. A ira é cruel. Aí está na N. Assim. A ira é cruel. E a fúria como a inundação. Mas a inveja é ainda mais perigosa. Este é um dos pecados mais comuns na sociedade de hoje. A inveja. A inveja, permita-me começar assim. A inveja é um pecado grosseiro e desprezível. Na verdade, a inveja, ela não está sozinha, ela tem uma irmã gêmea. E essa irmã gêmea da inveja é o ciúme. Essas duas irmãs, elas possuem uma afinidade muito forte e raramente estão separadas. Contudo, a inveja e o ciúme são coisas diferentes uma da outra. Nós temos ciúme do que é nosso e nós temos inveja do que é dos outros. Vou repetir. Temos ciúme do que é nosso e inveja do que é dos outros. O ciúme tem medo de perder o que tem. A inveja fica doente ao ver o que os outros possuem. A inveja, ela não está confinada, ela não está presa a nenhum grupo específico de pessoas. Não existe uma classe de pessoas que é mais invejosa do que outra. É espantoso, meus irmãos e irmãs, observar que esse pecado mortal nos corações dos homens e das mulheres é de todo nível, de todos os níveis. Esse monstro se manifesta na vida de pregadores, de médicos, de advogados, de políticos, de banqueiros, de comerciantes, de professores, com todo respeito, de músicos, de esportistas, de oficiais da igreja e de membros da igreja. Feita esta introdução, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer contra o pecado da inveja. Romanos capítulo 1, versículos 29 e 30. Vou ler com vocês na tela. A vida deles, Paulo falando, se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Forte esse texto. Mas aqui em Romanos, a inveja é classificada no mesmo nível da prostituição, da maldade, da contenda, da mentira, da murmuração, da calúnia.
da desobediência aos pais. A inveja está no mesmo nível. No mesmo nível. Então, irmãos, vejamos quais são algumas das consequências do pecado da inveja. Vamos ver pelo menos quatro consequências do pecado da inveja. Primeira consequência: a inveja impede as pessoas de apreciarem e desfrutarem o que elas possuem. A inveja impede as pessoas de apreciarem e desfrutarem o que elas possuem. Queridos, muitas pessoas não desfrutam daquilo que têm porque têm inveja do que os outros possuem. A inveja é pecado que gera a cobiça e a ganância. A Bíblia diz claramente em Êxodo, capítulo 20, versículo 17: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Portanto, a inveja gera cobiça e ganância. Então, vocês percebem como a inveja impede de você apreciar o que já possui? De você agradecer a Deus o que você já tem? De louvar ao Senhor pelo que Ele já te deu? Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda, irmãos, esta primeira lição: que esta consequência do pecado da inveja não te alcance, que através da inveja a cobiça não te alcance, porque cobiçar, irmãos, leva a pessoa a não apreciar nem desfrutar daquilo que ele ou ela tem. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 26: não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. E em Provérbios capítulo 23, versículo 17, a Bíblia diz: não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Deus, que vive para sempre e está em nosso meio, falando aos nossos corações nesta manhã. Aleluia! A segunda consequência da inveja é que a inveja produz mesquinhez. Ser invejoso é um sinal de pequeneza de alma. A inveja impede as pessoas de regozijarem-se com o sucesso dos outros, de aplaudir e honrar todos aqueles que se destacam em seu meio. Por que alguém deveria sofrer ou ter medo do sucesso dos outros? Por que alguém deveria ficar deprimido e procurar desacreditar e depreciar a vitória dos outros? Paulo diz aos Coríntios: ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois carnais? Todos aqueles, irmãos, que são invejosos são pequenos e carnais. Mas eu queria lembrar para vocês, é uma terceira consequência nefasta da inveja. A inveja leva a pessoa a não gostar dos outros. Olha, esse é o mal terrível da inveja. Leva as pessoas a não gostar dos outros. Quando a pessoa olha para o que os outros têm, ou
que os outros apreciam, ela é propensa a ser invejosa. E essa inveja pode produzir desgosto e até mesmo ódio. A inveja gera desprezo pelos superiores. Tem empregados e empregadas que desprezam o seu chefe ou o dono da sua empresa, porque não é o que eles são, porque não tem o dinheiro que eles têm, porque não tem o carro que eles têm, porque não tem o conforto que eles têm, e por isso mesmo odeiam os seus superiores. Não há limite, irmão, para o que a inveja pode fazer para desacreditar e depreciar o que os outros que podem estar em evidência possuem. A respeito dos invejosos, o apóstolo Paulo disse o seguinte, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 4. Olha que texto interessante. É arrogante e sem entendimento. Vive com o desejo doentio de discutir o significado das palavras e provoca contendas que resultam em inveja, divisão, difamação e suspeitas malignas. Triste, né, irmão? Como o diabo trabalha para nos destruir, porque nem sempre nós nos apercebemos desse alcance da inveja. Não nos apercebemos como o diabo usa a inveja para nos afastar de Deus, para nos afastar dos irmãos, para deixar de amar uns aos outros, nos afastar dos nossos superiores. Por isso eu queria terminar dizendo, como quarta consequência da inveja, é que a inveja causa destruição. A inveja causa destruição. Irmãos, é interessante que nós estamos hoje aqui para participar da ceia do Senhor, trazer à nossa memória a morte e ressurreição de Jesus, que resultou na nossa salvação. E veja, irmãos, foi a inveja que ocasionou a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 27, versículo 18, está escrito o seguinte, a respeito de Pilatos: pois ele sabia muito bem, Pilatos, que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Por inveja. A inveja, irmãos, destrói as pessoas. O livro de Jó, capítulo 5, versículo 2, diz assim: por certo, o ressentimento destrói o insensato, e a inveja mata o tolo. Provérbios 14, versículo 30, nós lemos aqui no início, diz que a inveja é como câncer nos ossos. Meus irmãos, a inveja é tão destrutiva que vai impedir muitas pessoas de entrar no céu, como Paulo ensinou ao altar. Por isso esta mensagem é importante nesta manhã. Amém. Porque se a inveja está no teu coração, Deus quer reabrir a porta do céu para você. Você não vai ficar de fora, porque a graça do Senhor vai te dar forças para vencer a inveja. Aleluia! E se juntar a esse povo de vencedores e vencedoras que serão arrebatados pelo Espírito Santo e levados ao encontro do Senhor dos ares. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero concluir trazendo para os irmãos alguns avisos bíblicos contra a inveja.
Avisos bíblicos, irmãos, contra a inveja são numerosos, há muito, mas eu selecionei apenas alguns para concluir essa reflexão na palavra de Deus que nos trago esta manhã. O primeiro aviso bíblico está no livro de Salmos, capítulo 73, versículos 1 a 3. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Perceberam, irmãos, que palavra forte, maravilhosa essa de Davi, da sua própria experiência. Eu quase pereci, olha, eu quase tropecei, os meus pés escorregaram, eu quase caí, quando eu tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. Parece que Davi está vivendo hoje, né, irmão? Nós vivemos isso hoje, nós passamos por isso hoje, em pleno século 21. Mas um texto que eu deixo com vocês é o que Salomão disse em Provérbios, capítulo 3, versículo 31. Não tenha inveja dos violentos, nem imite sua conduta. Cuidado com esses crentes que querem matar todo mundo, que quer ver a morte de todo mundo, que quer desejar a morte de todo mundo. Isso não é de Deus. O espírito do crente é um espírito de amor, cheio de amor. Nós temos que amar os nossos inimigos, amar os maiores pecadores, amar a todos, porque essa é a nossa missão na terra, levar o amor de Deus ao coração das pessoas. Fique com essa palavra no seu coração. Não tenha inveja dos violentos, não seja um violento com eles. E por último, o mesmo Salomão disse em Provérbios, capítulo 23, versículo 17: não tenha inveja dos pecadores, mas tema sempre o Senhor. Aleluia. Nós já ouvimos aqui o pastor Márcio explicar que esse temor, esse temer não é ter medo. Temer a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é adorá-lo. Temer a Deus é honrá-lo. Temer a Deus é dobrar o joelho quando você ora. Muitas vezes eu oro sentado, oro deitado, mas na maioria das vezes eu me pergunto, não dá para você ajoelhar? E quantas vezes eu posso me ajoelhar, então eu saio da minha poltrona, do meu sofá, da minha cadeira e boto o meu joelho no chão, saio da minha cama e ponho o meu joelho no chão, não porque essa oração vai ser mais ouvida do que a outra, porque isso é uma demonstração de temor de Deus. Então, como diz o texto sagrado, não tenha inveja dos pecadores, mas tema o Senhor, ou seja, adore a Deus. As irmãs gostam de cantar uma música, né, que fala sobre adorar, né? Adore. Realmente, isto é temer ao Senhor. E quando você teme ao Senhor, quando você adora ao Senhor, quando você glorifica o nome do Senhor, deixa os pecadores para lá com a vida deles, porque de que adianta, como o próprio Cristo disse, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você não é dono do mundo, mas você tem a salvação que Cristo Jesus comprou para você na cruz do Calvário. Se você é invejoso ou propenso à inveja, peça ao Senhor que tire a inveja do seu coração. Esteja determinado, com a ajuda do Senhor, a ser grande de alma, caridoso de atitude e cristão em espírito, por amor a Jesus.
Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.